Comunidade Pentecostal Palavra Viva, tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 3, Alianças de Deus. Deus e a humanidade. O que Ele pretende de nós? A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é Deus e a humanidade. No capítulo anterior, nós podemos conhecer um pouco melhor o nosso Deus e descobrimos que, na realidade, há três pessoas que juntas compõem um único ser, o nosso Criador. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, embora tenham personalidades próprias, estão intimamente ligadas e se fundem e se confundem entre si, compartilhando da mesma essência, da mesma glória, do mesmo poder, da mesma majestade e da mesma vontade, e por toda a eternidade. Essa unidade é tão intensa que não nos é possível separar um do outro. Quem vê uma das pessoas da Trindade, automaticamente é levado a enxergar as outras duas pessoas que estão juntas. Há um senso, portanto, de completude em Deus. Ele se basta em si mesmo e não necessita de nada e nem de ninguém. Mas, se Deus não necessita de nada e nem de ninguém, por que Deus criou a humanidade? O apóstolo João, em sua primeira carta, nos ensina que Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus, porque Ele é amor. E em seu evangelho, há uma expressão muito forte e ao mesmo tempo reveladora, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com isto, o apóstolo João já responde à nossa pergunta. Deus criou a humanidade porque Ele é amor. Um amor tão forte e tão intenso que não se contém em si mesmo e necessita extravasar, multiplicar, irradiar. O ser humano foi criado como forma de expressão desse inexplicável e incontido amor de Deus. E também para que este amor fosse revelado e espalhado pelo restante da criação. A própria criação do mundo e a forma com que tudo foi criado é prova desse amor de Deus. Deus criou de si próprio todo um universo perfeito e harmônico, compatível com a sua glória e com o seu poder. A cada passo da criação do planeta Terra, por exemplo, o próprio Deus verificava se a criação estava perfeita e confirmava, era realmente boa. No entanto, após criar um planeta tão rico, diversificado e harmônico, Deus decide criar o ser humano, para não somente habitá-lo, mas para governá-lo em seu lugar, colocando o homem recém-criado em uma posição de autoridade e domínio sobre todo o restante da sua criação. Ou seja, Deus resolveu colocar outro ser em seu lugar para usufruir da criação, para aproveitar de todo esse planeta e regê-lo. Criar algo perfeito não para si próprio, mas para outro ser desfrutar. Quer prova maior de amor? O capítulo 2 de Gênesis nos detalha o tamanho do cuidado de Deus com o ser que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Deus os colocou em um jardim onde todas as suas necessidades seriam naturalmente supridas e onde havia a fonte da vida eterna, da qual o ser humano podia livremente se saciar. Deus sabia que o homem não conseguiria viver só, e criou um par perfeito, homem e mulher, para que vivessem em comunhão e liberdade, desfrutando plenamente um do outro. Deus chamou o homem e lhe deu a honra de dar nome a cada animal que ele havia criado. Deus concedeu ao homem o poder de se multiplicar e encher a terra com os outros seres da sua espécie, e colocou nas mãos do homem o poder de abençoar o restante da sua criação.
Mas como Deus já previa, o homem conseguiria estragar tudo. Deus traçou um plano maravilhoso para o ser humano, segundo o qual ele viveria eternamente, numa vida sem sofrimento, governando sobre um planeta perfeito e harmônico. Porém, não é isso que vivenciamos e vemos atualmente. Somos seres mortais e a nossa existência é passageira, já que a morte é algo que nos acompanha desde o momento em que somos gerados. Nós sofremos com enfermidades, perturbações, escassez, guerras, desastres ambientais e todo tipo de misérias. Somos perseguidos por seres espirituais malignos. E este Deus descrito na Bíblia parece estar cada vez mais distante da humanidade. Por quê? O que aconteceu nessa história que fez com que as coisas saíssem do planejado? E a resposta para essa indagação está no capítulo 2 e 3 de Gênesis. Ali vemos que Deus criou de fato um mundo perfeito e colocou sob o comando do ser humano, que na ocasião havia sido feito para viver eternamente, não sujeito às dores, enfermidades e morte. No entanto, Deus colocou o ser humano em um ambiente onde ele poderia escolher entre viver esta vida eterna proporcionada por Deus e optar por se desligar de Deus e escolher o seu próprio destino, tomando suas próprias decisões, não sem antes adverti-lo das consequências da sua decisão. Havia ali duas opções distintas para o ser humano. Poderia se alimentar da árvore da vida, unindo-se a Deus, que é a sua fonte, de modo que viveria eternamente, porém ligadas a Deus. Ou poderia optar por quebrar essa comunhão, desligando-se do Senhor para experimentar uma autonomia que lhe permitiria escolher dali por diante entre o bem e o mal. E o ser humano, usando dessa liberdade que Deus lhe deu, optou por conhecer por si próprio o bem e o mal. Como consequência, passou também a sentir o gosto amargo do fruto que escolheu, experimentando ao longo da sua existência tanto as sensações boas quanto as sensações terríveis. Mas por que Deus, sabendo de antemão que o homem escolheria se alimentar do fruto da árvore do bem e do mal, não a retirou do jardim, impedindo assim que o ser humano se alimentasse dela? E a resposta para essa pergunta é a mesma que iniciamos esse capítulo: por amor. Nós, como seres imperfeitos e caídos, afastados que estamos de Deus, temos dificuldade em compreender o amor. Nós confundimos o amor com paixão, com sentimentos que muitas vezes falam tão somente da satisfação da nossa própria vontade e dos instintos carnais. Por isso, é comum que em nome do amor nos justifiquemos nossos ciúmes, nossa possessividade e até mesmo os nossos atos de violência passional. É comum que em nome desse amor nós mintamos para as pessoas, a manipulemos e deixemos muitas vezes elas sem escolhas. Também é comum que debaixo desse pretexto, deste amor, nós ameacemos, guerreemos e machuquemos as pessoas. Mas no verdadeiro amor de Deus não há medo. No amor de Deus também há liberdade. Se Deus não desse ao homem o poder de escolher, estaria obrigando o homem a amá-lo e manter-se ligado a Deus não por desejo próprio, mas por falta de opção. Mas Deus não queria robôs. Queria seres que fossem capazes de fazer escolhas conscientes e de permanecerem unidos a Ele, que fosse por uma vontade real e não por meio ou falta de opção. Isso foi muito bem ilustrado por Jesus Cristo quando contou aos seus discípulos a parábola do filho pródigo. Nessa história, vemos um filho que pede ao pai que lhe antecipe a sua herança, para que possa ganhar o mundo. Com isso, esse filho matou o pai em seu coração e se libertou do pai, levando uma vida da forma com que ele bem desejava. O pai desse jovem
não resistiu. Entregou ao filho os seus bens, tudo que ele tinha, e o deixou ir. Assim como esse pai descrito na história, Deus também respeitou a decisão do ser humano de se afastar dele, muito embora soubesse que essa decisão seria desastrosa e geraria muita dor e sofrimento. E da mesma forma com que o pai da história, Deus também aguardou que o ser humano, por meio da sua própria decisão, conseguisse finalmente compreender quem era e em que posição estava antes junto ao Pai. De forma consciente, não por medo nem por falta de opção, decidisse retornar para cumprir os propósitos eternos de Deus, o qual, como diz o apóstolo Paulo, é bom, perfeito e agradável. O que é mais incrível no amor de Deus é que Ele próprio criou o caminho para esse retorno e providenciou a nossa reconciliação consigo mesmo, sabendo que nós jamais teríamos força, capacidade ou condições de voltar e percorrer o trajeto do retorno por nós mesmos. Mas, por que tanto amor? O que Deus ainda pretende de nós? A Bíblia nos ensina que Deus é imutável. Isso significa que os planos de Deus para a humanidade não mudou, apesar da própria humanidade ter recusado esse plano e de se desviado dele. Deus ainda anseia por ter aqui na Terra um ser humano que, ligado a Ele com íntima comunhão, possa não só exercer domínio sobre o restante da criação, mas também, acima de tudo, desfrutar do amor de Deus e espalhar esse mesmo amor. E a narrativa bíblica nos mostra que esse será o final de todas as coisas. Deus verá a terra repleta, não mais de criaturas humanas, e sim de filhos de Deus. Pessoas que foram lavadas e transformadas em sua essência pelo agir regenerador do Espírito Santo. E tenham se tornado de fato semelhantes a Jesus Cristo, o Filho unigênito. E assim como Jesus Cristo, que por amor ao Pai, deu-se em sacrifício para que a vontade do Pai fosse feita acima de todas as coisas, o livro final da Bíblia nos revela que a terra será herdada pelos santos, cujos corações estejam voltados a cumprir a vontade do Pai acima de todas as coisas, com os quais Deus habitará eternamente neste planeta. Nos vemos no próximo vídeo.